Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula. O tema de hoje é vestes alvas, cabeças ungidas. O nosso texto áureo está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Este tema mostra que nós devemos estar sempre preparados diante do Senhor Deus. Como? Vestes alvas significa justiça, santidade. As vestes de justiça, de santidade, de obras boas diante de Deus. Então precisamos estar com as vestes sempre alvas diante do Senhor para não sermos reprovados. O óleo representa o Espírito de Deus, a presença de Deus em nossa vida. Então, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso é uma necessidade básica e diária na vida do cristão, que ele deve andar preparado, cabeça erguida diante do Senhor e com óleo sobre a sua cabeça, ou seja, estar na presença de Deus, caminhar com Deus. Vestidos, mas nu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3, diz assim: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. O apóstolo Paulo está recomendando aqui que nós devemos ter cuidado, porque às vezes estamos vestidos com as vestes normais, naturais, mas as vestes espirituais estamos despidos. Então precisamos tomar cuidado com isto, porque a nossa habitação eterna será um corpo glorioso. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que a nossa habitação do céu é um corpo glorioso como os anjos. Então não vamos ficar com este corpo natural no reino dos céus quando o Senhor levar a sua igreja. Então precisamos lutar para estarmos vestidos, mas não nus, espiritualmente falando. É um risco muito grande quando o homem, a mulher, ele anda relaxado diante do Senhor, não se preocupa com as suas vestes, não se preocupa com a sua vida devocional diante do Senhor. Precisamos ter uma vida equilibrada diante do Senhor. Aqui, quando se fala de vestes, está falando de trajes do homem e da mulher. O que é que a Bíblia diz sobre o traje do homem e da mulher? O traje do homem deve ser incorruptível, disse o apóstolo Pedro. Aqui, o apóstolo Pedro falou que o traje do homem tem que ser incorruptível. Ou seja, aquela veste que não traz escândalo. O homem não deve se vestir de modo que traga escândalo nas suas vestes. Fala de um espírito manso e quieto, pessoa organizada, pessoa adequada, pessoa bem vestida, para não transparecer. É por isso que o cristão ele não deve andar de qualquer jeito pela rua, de roupinhas curtas, roupinhas indecentes, roupas. Isto falando para o homem. Agora, a Bíblia recomenda que o traje da mulher seja honesto, do homem incorruptível e da mulher honesto. Que sejam honestos, com pudor e modéstia. Então, às vezes alguém diz: existe traje honesto? Sim, existe, porque a Bíblia afirma que existe. Aquele traje que não envergonha ninguém. Foi por isso que o profeta Eliseu, quando passava, uma mulher observava, uma mulher rica, observava todos os dias e disse para o seu marido: eu vejo que esse homem que passa todos os dias por nós, ele é um santo homem de Deus, porque era um homem quieto, sossegado, que se vestia adequadamente como servo do Deus Altíssimo. Então, isso é muito importante para nossas vidas. Perfeitos no Senhor. Aqui, as referências do traje honesto. Aqui em 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3,4.
está falando dos trajes que eu acabei de falar. Traje honesto, traje incorruptível, traje honesto para a mulher e traje incorruptível para o homem. 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3,4. Está escrito sobre os trajes do homem e da mulher, que tem que ser um traje santo na presença de Deus. Perfeitos no Senhor. Colossenses 1,28. O que é que diz Colossenses 1,28? Diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando-os em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo lutava, ensinava a igreja para que todos, homens e mulheres, quando se fala de homem, está falando da mulher, todo homem seja achado perfeitos diante do Senhor. Isso é importante. Ensinar a palavra de Deus, ensinar as coisas de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a guardá-lo, observá-lo, a esconder no seu coração para não pecar contra o Senhor. Vamos fazer a diferença. Vamos mudar o curso deste mundo para a eternidade com Deus. Porque Deus nos deu esse dever e esse direito de fazermos o cumprimento do anúncio da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo falou: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, precisamos de estar perfeitos diante de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque Abraão poderia estar sempre criando uma situaçãozinha embaraçosa, ou seja, mentindo ali, falando uma coisa para se livrar da morte e aquela coisa, não confiar totalmente em Deus. Eu sei que é difícil, sabemos que não é fácil, mas devemos se esforçar o máximo possível para falar sempre a verdade, porque a verdade é quem prevalece. Unção, a presença. A unção de Deus, ela favorece a presença de Deus na nossa vida. Ela revela, cabeças ungidas revela a unção, a presença de Deus em nossas vidas. O que é que diz Salmos 105, versículo 15? Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Somos ungidos do Senhor, somos especiais, mas não somos melhores do que ninguém. Você também tem esse direito, todos têm esse direito de ser do Senhor, ungidos do Senhor. Mas quem são os ungidos do Senhor? São aqueles que entregaram sua vida para viver piedosamente na presença de Deus, se esforçando, uma vida devocional, estudando a palavra, orando, buscando a Deus, jejuando, sacrificando a sua vida em prol das vidas dos outros e da nossa própria vida. É isso aí que Deus deseja de nós. Então, a unção é a presença de Deus na minha e na tua vida. Vamos estar sempre diante do Senhor. Vamos temer o Senhor. Não vamos falar mal de ninguém. Não vamos condenar ninguém. Mas deixar tudo nas mãos do Senhor. Direção, guia. Aqui, o que nós expomos aqui sobre direção e guia é que a presença de Deus, ela favorece direção, guia, ela favorece um bom caminhar na presença de Deus. O que é que diz Êxodo 33, versículo 15? Diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe quem foi que falou isto? Foi Moisés. Deus disse: olha, o povo é obstinado, o povo é muito desobediente, o povo não me obedece, não me dá ouvidos, Moisés. Então eu vou mandar um anjo para subir com vocês, mas eu não vou, a minha presença não vai mais com vocês. Então Moisés intercedeu pelo povo, ele pediu que Deus ficasse, que a presença de Deus fosse real. Então está aqui uma forma de intercessão que Moisés fez pelo povo e por ele mesmo também. Porque se o anjo do Senhor fosse no meio do povo e não a presença de Deus, o que aconteceria? Quando o povo pecasse, simplesmente
o anjo poderia desembaiar sua espada e matar a todos. E talvez até Moisés perecesse no meio. Mas Moisés sabia disso. Moisés temia isso aí. E disse, não, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça herdar a terra prometida. Não nos faça subir daqui. Isto é muito interessante, que é segurança. É um crente fervoroso, um crente seguro, um crente que está ativo na presença de Deus. Então ele sabe dialogar com Deus, ele sabe buscar a Deus, ele sabe interceder pelo povo na presença de Deus. Não é aquele tipo, não, manda para a prisão, não, pode matar, não, pode tirar ele do meio, não pode excluí-lo. Não, primeiramente interceder. Agora, se Deus não aceitar a nossa intercessão, o que resta é a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz segundo a sua vontade. Então, vamos ficar nessa palavra, vamos interceder, vamos buscar a Deus para não perder a direção, o guia, que é o nosso grande Deus. Agora, manter a santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O que é que diz Hebreus 12, 14. A Epístola dos Hebreus é muito interessante para nós. Ela diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem a santidade, ninguém verá ao Senhor. A santidade, ela pode ser posicional e progressiva. Posicional porque é uma coisa imediata. Você aceitou a fé, aceitou Jesus, você recebeu a oração da igreja, você torna-se uma pessoa santificada, santa. Agora a santidade está com você. Mas a partir dali, ela não é mais posicional, ela é progressiva. Você deve progredir, continuar treinando, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a santidade não é uma coisa que você recebe hoje e continua com ela se você não é responsável, se eu e você não somos obedientes à palavra de Deus. Então a santidade, ela é posicional e é progressiva. Ela também é plena e eterna. Plena porque quando será plena a nossa santidade? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele transformará o nosso corpo em um corpo de anjo, um corpo glorioso. Nós só podemos estar com Jesus se o nosso corpo for angelical ou transformado gloriosamente. Então, Jesus vai transformar e nos levar. Quando encontrarmos com Jesus, senão nós não aguentaríamos a sua presença com esse corpo natural. A gente morrerá, nós morreremos quando chegarmos à presença de Deus, se caso a gente não fosse transformado com um corpo glorioso. Então é por isso que a nossa santidade é plena, será plena também, mas no futuro, não é agora, é só após o arrebatamento. E ela é eterna porque durará por toda a eternidade. Deus é fiel, Deus é justo e Ele cuida de todos nós. Então vamos manter a nossa vida santa diante de Deus, mesmo que se aborreça, mesmo que se ire, mesmo que se entristeça, mas não vamos perder o ritmo na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele nos dá frutos agradáveis, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Seja equilibrado, temperança é equilíbrio, e Deus é contigo, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Shalom, Adonai.